Oi, gente, eu sou Júnior Linhares e estou aqui com vocês para mais um EvoCast, esse momento que a gente tem para conversar e para falar sobre vários temas. Hoje nós temos um tema bem específico e bem interessante para a gente conversar um pouco hoje. Trajetórias, os desafios do recomeço no processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que muitos de vocês estão em busca de um espaço na universidade, o sonho tão alcançado de um vestibular e a dificuldade diante disso. E aí, diante desses desafios, hoje a gente vai poder conversar um pouco e com quem está passando por isso. E aí a gente tem hoje aqui com a gente a Karen, que vai poder falar um pouco sobre a trajetória dela e os desafios que ela tem enfrentado nesse último ano. A gente sabe que nesse contexto de pandemia, de isolamento social, as pessoas têm se atravessado com uma série de questionamentos e principalmente as dificuldades de enfrentar um planejamento e uma rotina de estudos. E aí a Karen vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. A maior dificuldade, assim, pra mim, pode ser que algumas pessoas se identifiquem também porque é muito relativo, né? É o recomeço, é a aceitação, você vê que você tentou e que não deu certo, você conseguir aceitar isso pra si. Eu acho que a principal dificuldade que eu enfrentei esse ano foi a frustração de estar aqui de novo, de aceitar a minha caminhada, que se eu tenho um sonho, eu preciso ter força e recomeçar. E ter essa resiliência por eu estar aqui há um tempo, especificamente esse ano, foi muito difícil eu conseguir aceitar isso. E eu acho assim que depois que eu aceitei, as coisas ficaram melhores. Eu consegui voltar, eu estava voltando a me adaptar e quando tudo estava dando certo, aparentemente, né, a gente, como é que eu posso dizer, aconteceu isso, a pandemia em si, né, as aulas foram interrompidas, outro recomeço, né, você programar uma rotina de estudos sozinho, em casa, e tem pessoas que enfrentam inúmeras dificuldades, às vezes não tem nenhum suporte em casa, não sabe por onde começar, porque se foi difícil no começo, voltar, recomeçar, aceitar, quando você estava conseguindo, acontece uma coisa dessa. Então, eu acho assim que é mais um processo a ser enfrentado, né? Exato. Você fala muitos questionamentos que atravessam vários estudantes, né? Vários colegas que estão com você nessa mesma trajetória e diante desses desafios. E você traz duas coisas interessantes que a gente pode começar conversando, né? Uma primeira coisa que você traz é quando você fala dessa primeira frustração. Né, todas as fichas, todos os sonhos, todo o empenho, toda a dedicação de um ano e que de repente você se depara com algo que não foi aquilo que foi a resposta que você esperava. Né? Então, diante disso aparece a frustração. E diante dessa frustração, a possibilidade de se reconstruir. Muitos têm a dificuldade de se reconstruir, porque na verdade é vivenciado um processo de luto. Então, que processo de luto é esse? Diante daquela situação onde você não atingiu seus objetivos, você se sente desestimulada, desestruturada, a tristeza aparece e de repente você olha para aquela situação e diz assim, o que é que eu vou fazer? E aí muitos conseguem reconstruir essa trajetória e reiniciar o seu processo, que aí é o que aconteceu no início do ano. Diante de uma frustração do ano passado, vocês começaram a pensar, a se reconstruir. E aí, em meados de março, a gente se depara com outro processo, né, que vem externo à vivência de vocês e produz essa fissura, essa ruptura, que muda de uma hora para outra todos os processos de vocês. E aí, um processo de frustração que estava sendo elaborado para que você pudesse seguir, de repente foi interrompido. E essa interrupção marca também um prejuízo no processo de desenvolvimento da aprendizagem de vocês. Então é como se a gente estivesse falando de um luto que não foi ainda bem elaborado diante do processo de frustração e de repente você se depara com um outro processo de perda.
E é um processo de perda que foge ao controle completamente. Por isso o desafio de se reinventar nesse processo de isolamento, onde as aulas são interrompidas, o formato de trabalho é diferenciado. Você fala muito fortemente da questão da necessidade de uma autonomia e até mesmo das possibilidades que as pessoas possam ter. Né? Então, existem várias especificidades. São muitos fatores externos, assim, não depende em si só da gente. Exato. E aí, quando você olha para essa situação que não depende só de você, né, depende sim de uma série de fatores, é onde bate a insegurança, o medo, né? Alguns não têm um suporte psicológico para sustentar esse contexto, às vezes a ausência do apoio familiar. Por isso a importância desse tripé, né? Quando você tem o suporte da família, quando você tem o suporte da instituição de ensino que você está vinculada, que vão te dando um amparato para que você consiga minimizar os prejuízos desse momento. Né? E duas coisas aparecem muito importantes que na tua fala apareceu. A própria questão da rotina de estudo e do planejamento. Como é para ti essa rotina? Como era antes? E fala pra gente os processos que tu teve que adaptar nessa nova fase. Como foi isso pra ti? No início, eu tava com aquele gás, sabe? Me vi aqui mais uma vez tentando e eu acho assim que eu cobrei muito de mim. Eu queria, como é que eu posso dizer? Eu queria dar conta de tudo e não tinha como eu dar conta. Na primeira semana eu queria fazer tudo que não estava ao meu alcance. Essa foi a minha primeira semana. Na segunda semana eu já sofri muito com a procrastinação. Eu adiava. Tinha dia que eu simplesmente não estava bem, que eu não conseguia estudar e eu não sabia o que fazer porque eu acho que a autocobrança sobre mim mesma, eu acho que era o que mais me deixava mal, era o que mais afetava o meu psicológico. Eu acho que o maior desafio nessa pandemia está sendo o meu psicológico, porque eu ficava assim me culpando, me martelando, tipo, eu tô tentando mais um ano e tô aqui, não consegui estudar hoje, não consegui ser produtiva, e enquanto tem pessoas que estão na ativa, estão conseguindo fazer várias coisas. Outro problema, você ficar se comparando, você ficar olhando para o outro, você olhar para uma realidade que não é sua. Então, isso me deixava mal, isso me afetava. E, assim, por incrível que pareça, o que me ajudou, eu comecei a ler. Tipo, eu comecei a fazer leituras totalmente diferentes que eu não tinha costume. E, assim, eu vi de vários autores estratégias para quem está desmotivado, para começar, porque eu precisava muito daquilo. Então, eu vi que você precisa ter a motivação para começar, né? E depois que você começa, vem o hábito, e o hábito faz a gente continuar. Então, a partir disso, que eu parei de olhar para os outros, para uma realidade que não é minha, parei de ficar me comparando, parei de ficar olhando para o que não deu certo, eu comecei a melhorar. Porque, tipo, se você ficar se culpando, mas eu podia ter feito melhor tal coisa e tudo, mas eu não acredito que eu ainda tô aqui, quando é que eu vou sair daqui, quando é que isso vai acabar? Se você ficar sempre olhando pro passado, isso vai sempre perseguir você, tipo, seu psicológico, sua mente vai ser sempre o seu pior inimigo. Então, por incrível que pareça, eu passei a olhar somente para o agora. Eu fiz uma rotina, eu tô seguindo, eu nunca me senti tão bem, eu aprendi a dizer os nãos que eu precisava dizer, com responsabilidade, o que eu dou conta, o que eu não dou conta, e eu parei de ficar olhando para trás, porque se eu ficar me massacrando, olhando para trás, olhando para o que passou, para o que não deu certo, para o que eu podia ter feito e não fiz, isso vai me perseguir tanto que vai atrapalhar a minha produtividade agora, entende? Então, eu acho que conseguir estabelecer uma rotina, hora de acordar, de fazer uma atividade física, de ter minha leitura
meu momento de leitura com algo que não tem a ver aos meus estudos. Assistir o que eu quero. E eu acho que isso, como é que eu posso te dizer, me ajudou demais, porque você não ter horário para as coisas, a desorganização atrapalha. E, tipo, no início é muito ruim. Um dos meus maiores problemas é a procrastinação. No início, pra mim, era terrível, porque os 10 primeiros dias são insuportáveis. Você pensa que você não vai aguentar, você quer parar, não vou fazer isso, vou deitar e tudo, tipo, eu tô fazendo atividade física, então tem dia que eu digo assim, não acredito que eu vou ter que fazer isso hoje. Então, os primeiros dias, assim, são insuportáveis. Aí, depois que passa isso, que passa esses primeiros dias, eles vão ficando, como é que eu posso dizer? Não é suportáveis, vai dando pra seguir, entendeu? Até que chega um momento que você se adapta, que eles passam a ser suportáveis, mas tem que ter o costume, tem que criar o hábito, porque é muito difícil. Só eu sei essa dificuldade que eu tenho, porque eu tenho hiperatividade, eu tenho déficit de atenção, então eu sei o quanto é difícil para mim, entende? Mas eu acho assim, só em eu conseguir desenvolver esse hábito de ter uma rotina, ter hora para começar, ter hora para parar, saber o que eu preciso e saber o que eu não preciso, foi um grande passo para mim. Eu não fico mais olhando para trás, não fico me comparando se fulano ou cicrano tá fazendo aquilo. Tá, eu tô no meu tempo, eu tô seguindo o meu ritmo. Eu acho que é isso. E uma coisa que você traz muito forte, né? Quando você fala a questão da rotina e a flexibilização dessa rotina, né? Então, a primeira coisa que você fez, que é muito importante a gente pensar, é porque você demarcou o local onde você estava, né? Então, você vem num processo, se depara com essa situação e a partir dessa situação você se reinventou, né? Então, a vida é esse constante reinventar-se, né? Então, quando você se readapta, buscando essa rotina, buscando esse planejamento, as atividades elas vão fluindo. E quando você toca num ponto que é fundamental, né? Que não é da noite para o dia que isso acontece, né? A procrastinação, como você coloca, ela vai adiando, ela vai empurrando o que tem para ser feito. E chega um momento que aquilo precisa ser feito. E aquilo envolve muito sofrimento, né? Então, quando você começa aos poucos estabelecendo a rotina, estabelecendo o cumprimento daquela rotina e flexibilizando aquela rotina, você tem uma possibilidade muito grande das coisas acontecerem. Uma coisa é você pensar uma rotina de estudos onde você tinha os momentos de lazer, né? Então você tirava uma hora para ir ao cinema, uma hora para encontrar os amigos, você tinha os deslocamentos que, querendo ou não... E ainda dessa forma era difícil. Exato. Mesmo assim é difícil. Imagine num contexto em que tudo isso é retirado e você é colocada numa posição. E aí você começa a trazer, na tua fala aparece isso, olhar para essas outras pessoas, né? Então, e se essas pessoas estão produzindo e eu não? Então tem algo de uma autocobrança que começa a ir atuando contra você, te colocando numa posição, inclusive, de sofrimento, né? Então é como se você se colocasse na posição, olha, e aí, como é que vai ser? E eu vou conseguir? E será que vai dar certo? Então as dúvidas, os questionamentos começam a aparecer. Você traz estratégias muito importantes que apareceram e que cabe a gente relembrá-las, né? A necessidade, por exemplo, de você ter momentos de lazer, né? Mesmo estando dentro de casa, você tem momentos de lazer. Esse momento envolve uma atividade física, uma série que você quer assistir, uma música que você gosta, uma leitura de um livro que não está relacionado com o conteúdo que você está estudando, né? Então você vai estabelecendo essa rotina, né? E isso é muito importante. Quando você fala, por exemplo, déficit de atenção, da hiperatividade, existe uma necessidade do estabelecimento dessa rotina. E a gente sabe que quando a gente vai criando uma rotina, essa rotina vai virando um hábito, aquilo começa a fazer parte da tua vida. Então tu já não vê com estranhamento. Geralmente a procrastinação é daquilo que não está introjetado à sua rotina, né? E aí por isso que você vai postergando, vai deixando para depois, né? E quando você se depara com essas situações e começa a pensar assim, eu tenho que fazer. Então naquele primeiro momento é um desconforto.
É porque é muito difícil você sair da sua zona de conforto. Exatamente. Existem estudos que mostram pra gente que, por exemplo, esses 10 primeiros minutos de estudo são os mais sofridos. O seu pensamento é povoado por uma série de coisas, você não consegue se concentrar, aparece fome, aparece sede, aparece vontade de ir ao banheiro, mas depois que você começa a entrar naquele processo, você começa a focar a sua atenção e consegue demorar mais tempo estudando. E outra coisa que a gente tem que pensar, não é da hora para outra que as pessoas conseguem passar horas estudando. Existe uma rotina, né? E você sabe dessa rotina e como é que ela foi importante para você ir construindo a trajetória. O que se torna difícil nesse momento de isolamento, de pandemia, é porque aquela rotina que você tinha pensado lá no início do ano, que já estava começando a funcionar, teve uma quebra. E uma quebra que te tirou completamente o chão, né? E aí, quando essa quebra ocorre, ela produz um prejuízo tremendo. E muitas pessoas conseguem dar conta disso, reestruturar, seguir com algumas dificuldades, mas muitas pessoas podem apresentar também uma dificuldade tremenda e não conseguir sair do canto. Até porque a própria forma de estudar mudou, né? Então, se você antigamente, né, anterior à situação de isolamento, você vinha para a instituição, você estudava, você tinha contato, por mais que você assistisse uma videoaula, escutasse um podcast, né? Mas você tinha esse momento, que era um momento de contato com outras pessoas que davam um gás a mais ao teu estudo, né? Tinha todo esse envolvimento. Com essa separação, com esse isolamento, acaba por produzir um sofrimento muito grande, né? E o que fazer, né? E a rede de apoio, e a rede de cuidado. Por isso que eu coloco para você, além dessa autoconsciência, desse autocuidado que a gente vai desenvolvendo para pensar o que é melhor para a gente nesse momento, a importância da gente ter o suporte da família, da instituição, pessoas com quem a gente possa contar, para que a gente possa também se fortalecer e conseguir seguir. É verdade. Não é? E uma coisa que a gente fica pensando também que é muito forte é essa ideia do reconstruir. Né? Então, se a vida é esse completo reconstruir, todos os momentos da nossa vida a gente vai estar passando por isso, né? E o quanto diante dos desafios a gente precisa pensar novas estratégias. Então, muita coisa também a gente está aprendendo nesse momento de isolamento, né? Que é pensar, por exemplo, como lidar com essas situações, certo? Então, são desafios específicos no campo da aprendizagem, mas a gente tem também desafios em vários outros segmentos da nossa vida. É, certo? Porque a gente, tipo, os outros desafios que você fala, nos outros segmentos, eu acho assim que a gente tem que viver em função de um propósito. Existe o nosso propósito de vida e o nosso propósito do momento. No nosso propósito do momento, vão aparecer vários desafios. O meu maior desafio, no momento, é passar no meu vestibular, que é o meu propósito. E eu sei que esse é só o começo. Depois dele, vão ter inúmeros outros. Eu vou ter outro propósito, eu vou passar por outras situações. Então, não é essa fase. Essa fase a gente sabe que vai passar, né? Mas o mais delicado é saber lidar com isso. E ver o desafio, né? Quando você traz assim, nós temos um propósito, né? Você tem um propósito que é passar no vestibular. Esse é um propósito maior. Não, né? eu tenho um propósito de vida. Momento. Esse é o meu propósito de momento. Certo. Mas eu tô dizendo assim, o propósito maior pra gente pensar as estratégias pra alcançar. Como é que eu posso dizer? Esse meu propósito do momento é o que me consome mais. Tipo assim, um sonho que eu tenho, meu propósito de vida vai ser... Eu vou conseguir construir isso ao decorrer da minha caminhada. Isso. E aí, quando você diz no decorrer da minha caminhada, faz a gente pensar que para alcançar esse, que se torna maior nesse momento, né, você precisa ter outros objetivos menores. Uhum. E aí, esses objetivos menores perpassam... É a escada, né? Exato. Perpassa no teu planejamento, na tua rotina, em cada dia de estudos, né, em cada aula que você assiste. Então, são coisas que progressivamente vai levando você àquele objetivo. E a gente sabe que mesmo trilhando toda essa trajetória, tem várias situações que vão ocorrendo. Né? Quando você fala da frustração de um período anterior, você traz exatamente isso. Você fez toda uma caminhada e mesmo assim no final isso não deu certo. A culpa, né? A culpa. Você ficar se perguntando, eu podia ter feito mais? Exato.
eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E a incerteza, né? E a incerteza, e lidar com essa incerteza é que se torna muito difícil, né? Então, o que se torna bem complicado nesse momento, né, por conta desse atravessamento. Agora, não é só isso, porque tudo isso vai passar, né? Então, como é que a gente vai dar de conta da nossa trajetória para esse objetivo mais próximo da gente, né? Que é esse objetivo do final do ano, certo? Porque tem vários outros objetivos na sua vida. Você não é só Karen, a estudante, né? Você é Karen, a pessoa. É Karen que tem vários outros aí facetas da sua personalidade, né? Então, esse é apenas um aspecto. Só que muitas características, muitas questões vão aparecendo e vão interrompendo o seu processo, né? Então, quando você fala da procrastinação, você fala da culpa, você fala das dificuldades em alguns momentos, mas ao mesmo tempo você traz o estabelecimento de uma rotina, o empenho, a dedicação, a vontade, né? Essa mobilização, né? Você trouxe, por exemplo, quando você fala da questão da motivação, né? Existem várias discussões no campo da psicologia sobre a motivação. E existem teóricos que acreditam que a motivação ela é do sujeito. Você tem que ter a sua motivação. Eu acredito que seja da pessoa também. E tem outros autores que dizem que a motivação vem de fora. E tem uma terceira linha que junta essas duas, né? Diz que o sujeito tem algo que o motiva, mas também tem algo que de fora vai produzindo o efeito de motivação. Então você tem várias perspectivas, né? Mas independente dessas questões dos teóricos, como é que essa motivação ela aparece para mim? Tem momentos que a palavra daquele outro, que o cuidado do professor lá do cursinho, que aquele parente, aquele amigo que está ali próximo, vamos lá, vai dar certo, aquilo vai ajudando a gente a pensar. E tem algo da motivação que é nosso, que é você acordar e dizer, não, hoje eu vou conseguir fazer isso, né? Com dificuldade, eu não quero fazer, mas eu vou lá e vou tentar fazer. Entendeu? Então isso vai mostrando como é que a motivação ela vai se processando também. Ela não é algo pronto e acabado, é algo que vai sendo construído, tá? E cada um tem o seu jeito, né? Uma coisa que é muito importante a gente pensar é não generalizar. Cada um tem sua experiência com o processo de aprendizagem, cada um aprende de uma forma, né? Tem gente que gosta mais de aprender ouvindo, tem gente que aprende mais escrevendo, tem gente que lendo aprende mais, tem gente que se dá bem com as videoaulas, com podcast, com várias outras estratégias, né? E conhecer como é que você aprende para poder também se mobilizar, né? E se motivar para esse processo é algo de um autoconhecimento também, né? Então, quando você começa a botar no papel, a montar o seu cronograma de estudos, a colocar lá seus horários de diversão, de lazer, né, de momentos para você, é algo que vai te mostrando que é possível sim, né? E essa possibilidade é que deve ser abraçada, né? Todos os desafios podem se apresentar, várias situações vão estar se apresentando. E como lidar com esses desafios que aparecem? Por isso que é tão singular na experiência de cada um de nós. É muito relativo. Exato. Muito. As dificuldades que eu estou enfrentando, assim, pessoas conversam comigo, pessoas que estão na mesma situação, então tem pessoas que não estão sentindo tanto, estão conseguindo ser produtivas, tem pessoas que se sentem muito mal porque não conseguiram fazer nada até agora, simplesmente não teve clima, perderam pessoas, problemas psicológicos. Então você não pode se limitar a um pensamento só, entende? Porque eu vejo inúmeras situações diferentes das minhas. Então, como é que eu posso dizer? Eu me considero uma pessoa muito fechada e eu acho assim que o que pesa mais em mim é a consciência. Então é como se eu soubesse o que eu tô errando, mas eu tenho muita dificuldade de colocar em prática, de corrigir esse erro na prática. Eu acho que assim, é muito dolorido. Já tem pessoas que precisam escutar. Você tá errando nisso, você tem que fazer isso diferente. Eu amo escutar e
ouvir o que é que tá errado, ouvir uma opinião de fora também, mas, assim, o principal, sabe, que, como é que eu posso dizer, que é o que me prejudica mais, eu tenho a consciência. E é muito relativo, como eu falei, tem gente que precisa escutar, tem pessoas que já, não, além de saberem que precisam escutar, mas não conseguem, guardam pra si. E eu acho, assim, que nesse momento o psicológico é o que tá pesando, assim, acima de qualquer coisa. Eu acho, assim, que às vezes a falta de produtividade não é por preguiça, não é por qualquer outro motivo, é simplesmente porque ninguém tá mais com cabeça. Tem dia que eu pego o celular, eu olho as notícias e eu digo, meu Deus do céu, que situação que a gente tá vivendo. Quando é que isso vai acabar? Será se vai normalizar? Não tem data fixa ainda pro Enem, foi adiado, ninguém sabe como vai ser, o que vai acontecer, quando tudo vai começar a voltar ao normal. Então, é muito ruim, porque você fica na dúvida, eu vou ficar informado ou eu vou manter minha sanidade mental, não vou ver nada. Então, tem dias assim que são muito, muito difíceis. A incerteza, né? Se a gente vivendo, vamos pensar aqui, num momento sem pandemia, sem isolamento, a incerteza já aparece? Já é presente. Já é presente, ela nos toma, a gente não tem a certeza do que vai acontecer, como vai acontecer. Por mais que a gente busque estratégias, pense em formas, mas o futuro ele vai se construindo, né? Então a gente não tem uma certeza do que vai acontecer. E parece que o momento de isolamento, de pandemia, mostra pra gente que de fato nós não sabemos o que vai acontecer. Então, quando isso é reafirmado, mostra pra gente uma insegurança muito forte, né? Quando você diz assim, eu olho no celular as mensagens, as informações, né? As notícias, né? Pra ficar, inclusive, sabendo o que está acontecendo e tal, mas o impacto que aquilo produz, né? Por isso que até onde eu consigo ter acesso a essas informações e até onde essas informações acabam por me deixar mais dolorido, né? Não tem como a gente pensar processo de aprendizagem, não tem como a gente pensar no objetivo, né? Que é passar no vestibular, que é tirar uma nota boa no Enem, se a gente não pensar também na saúde mental. A gente precisa estar bem para estudar. A gente não consegue estudar pensando, preocupado com outra coisa, né? Durante muitas vezes, e isso a gente escuta de vários estudantes, né? O quanto esses estudantes tentam se concentrar, tentam estudar, mas tem seu pensamento tomado por várias outras situações, né? E você relata muitas delas, situações de perda, desconfortos, né? Uma série de questionamentos que vão aparecendo, dúvidas, certo? Então tudo isso vai aparecendo. Então o foco no estudo, o direcionar-se para esse estudo é algo que muitas vezes é impedido por uma condição de sanidade mental, uma questão de adoecimento psíquico. Então as pessoas elas estão sofrendo, né? Elas estão se deparando com a situação e estão sofrendo, emocionalmente estão abaladas. Por isso que a gente tem que pensar, né, justamente estratégias para a gente conseguir trabalhar dentro desse modelo de isolamento uma minimização dos riscos maiores, né? Reduzir os efeitos disso. A gente, assim, fora o nosso próprio suporte, nosso psicológico, assim, o cursinho ajudou muito. Porque eu acho, assim, que eles tentaram, da melhor forma possível, fazer com que a gente se sentisse mais aqui dentro. As aulas mantiveram a programação normal, todos os dias. Eles disponibilizaram material, entregaram na casa de cada um, porque eu não sei, tipo, é como eu falei, é diferente de pessoa para pessoa, mas eu tenho muita dificuldade de estudar com material online. Eu gosto de ver, eu gosto das coisas impressas, eu gosto de riscar, eu gosto de marcar, eu gosto de resolver. Então, eles facilitaram muito, fazendo de tudo para entregar o material, para quem é de fora, para quem mora em outra cidade. Então, isso eles tentaram, meio a tudo isso, eles tentaram nos encaixar um pouco na nossa rotina antiga, né? Então, eu acho assim que isso já foi um grande passo para
pra, tipo assim, aliviar mais de você estar só em casa e você mesmo ter que traçar sua estratégia do que você vai fazer. O que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu vou estudar? Onde é que eu tô? Porque, assim, eu conheço pessoas próximas que também estão nesse processo de pré-vestibular, que estão perdidas, assim, em relação a direcionamento. Então, eu acho, assim, que o suporte que eles passaram pra gente foi muito bom e foi muito importante. E isso que você está falando é uma medida muito importante para o processo de aprendizagem. A gente sabe que tem fatores que interferem na aprendizagem, né? Diante de todo um ambiente sofrido, em meio ao isolamento, em meio a todas essas questões que a gente já tem falado várias vezes, mas você conseguir minimizar os efeitos. Manter a rotina com as aulas, manter com o material, pensar as possibilidades, estabelecer um canal direto com o aluno, com uma aproximação, com um suporte. Se não pode ser pessoalmente, mas procurar meios, né? Meios que pudessem ser utilizados nesse momento, né? E foi muito utilizada as questões da tecnologia. E uma coisa muito importante também, porque coloca a gente numa posição de ser autônomo, né? De ser algo que você consiga desenvolver sozinho, né? E por isso a dificuldade muitas vezes. E aí a necessidade desse suporte. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, nas instituições que vão dar o suporte, que estão presentes, que auxiliam o aluno, que pensa na individualidade, na singularidade de cada aluno nesse momento, é essencial. Porque aí você nota a diferença em relação ao cuidado que é pensado com o processo de ensino-aprendizagem. Entendeu? Então, por exemplo, existe uma diferença entre você dizer, olha, então a partir de hoje vocês vão assistir a aula assim, 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 pronto, cada um que se vire, né? E outra situação é você pensar, olha, o formato possível nesse momento é esse. Como pela manhã você tem essa rotina, pronto, você precisa seguir, exato, você precisa assistir. Como é que nós vamos fazer? Né? Então vamos seguir essa rotina, vamos cumprir isso, vamos estabelecer isso, né? Então vão pensando estratégias e esse suporte dá uma segurança a mais para o aluno, né? Então você dizendo, eu conheço outras pessoas que estão em outras realidades, né? Então pessoas que estudam em outras instituições com outros formatos, elas têm outros relatos em relação a isso. E quando há esse apoio, há esse suporte, você vê a diferença. Né? Por isso que tem o fator individual, que é o que você estava colocando, né? Dessa autoconsciência, dessa autorresponsabilização, mas tem esse fator também que é externo, né? E aí a instituição educacional ela vai contribuir muito, né? Nesse processo. E também a família, né? Com certeza. A família, então quando você tem um suporte dos parentes próximos, das pessoas que estão mais próximas a você, né, que entendem o momento que você está passando, elas também vão entender o dia que você está mais triste, o dia que você está mais alegre, o dia que você está mais empolgada, o dia que você está menos, né, e vai percebendo como isso vai se adequando, né, e as cobranças externas também aparecem em alguns momentos e também as cobranças internas, né? Que é aquilo que a gente estava falando, que é da autocobrança, né? Às vezes o padrão que a gente estabelece para alcançar é um padrão que a gente não está ainda fortificado para enfrentar. E aí a gente vai se cobrando cada vez mais, certo? E isso é processual. A gente tem duas realidades que é muito comum ouvirem dos alunos, né? De um lado, a gente escutar, por exemplo, uma cobrança muito grande dos pais no momento que o aluno não está conseguindo dar conta daquilo, né? E tem também o outro oposto, que é quando o próprio aluno se cobra mais do que, né, do que ele está suportando naquele momento, né? Eu acho assim que na parte externa que você fala, eu acho que tem que existir um filtro, porque se você chega a desabafar ou contar uma situação ruim que você está passando com pessoas erradas, às vezes você escuta críticas, como eu já ouvi, de quem nunca construiu nada. Você vai desabafar com uma pessoa, chegam pessoas só para lhe colocar para trás. Então, eu acho assim que nessa hora tem que ter um filtro. Você tem que saber com quem falar, você tem que saber com quem conversar, porque às vezes quem você pensa que vai ajudar, piora. São muitas as situações, então... como é que eu posso dizer? Eu não tenho condições de eu julgar uma realidade que não é minha. Eu tô conseguindo manter uma rotina agora, mas antes eu estava totalmente improdutiva. E
eu acho assim que isso não quer dizer nada. Mais na frente pode ser um período bom para mim, pode ser um período ruim, pode ser que quem tenha conseguido todo esse momento levar numa boa, lá na frente não consiga. Então, eu acho assim que pela situação que a gente vive, ninguém tem o direito, sabe, de chegar e dizer, não é assim, isso tá errado, tu vai continuar desse jeito, nessa postura. Eu acho assim que isso desestabiliza mais. Não só nós estudantes, mas qualquer pessoa, porque sofre quem trabalha, quem sempre esteve fora de casa e agora está a todo momento ali, sem saber o que vai fazer e como vai ser. Então eu acho assim que tudo tem que ser pensado antes de ser dito, porque você pode ferir muito alguém mesmo sem ter a intenção. E tem pessoas que é proposital, que tem a intenção. Tem duas coisas que tu falou me fez lembrar, né? Primeiro, a rede de cuidado, né? Quando você diz assim, fazer um filtro, né? Saber com quem você pode conversar, quem está mesmo próximo de você, quem consegue lhe dar um suporte naquele momento. E aí a gente pensa, por exemplo, as pessoas da família, os profissionais, né? Que podem te dar um suporte numa escuta que não vai estar te julgando, que não vai estar te colocando numa posição de inferioridade, mas vai estar trabalhando com você para você enfrentar essa situação, né? Essas situações que podem aparecer. E a família, que também é uma rede de cuidado mais próxima, e os amigos também, né? E aí esse filtro, ele deve ser pensado com a finalidade também de te fortalecer, né? Existe um questionamento, né? E eu me pego pensando quando as pessoas falam de um novo normal, né? Isso é muito arriscado a gente usar esse termo novo normal, porque o que nós estamos vivendo não é normal. Então eu posso sofrer porque eu estou desconfortável com essa situação. Qual seria o novo normal? Né? Que as pessoas estão falando em relação a estarmos vivendo um novo normal. Quando nós entrarmos agora na rotina, será uma rotina diferente que vai ser considerado o novo normal. Né? Novo normal, usar esse termo é como se a gente estivesse dizendo assim, as pessoas elas vão ter que se acostumar com o que é ruim, com essa coisa do isolamento, do distanciamento e tudo mais. A gente precisa ter muito cuidado quando usa esse termo de novo normal, né? Porque não é normal o que nós estamos vivendo. Você não poder cumprimentar uma pessoa, você não poder abraçar uma pessoa, você não poder estar perto de uma pessoa. Então isso não é normal, né? Então a gente tem que pensar que existem todos os cuidados em saúde, todas essas recomendações, mas há um desconforto e há um sofrimento muito grande diante disso. Por isso que a gente tem que pensar que muitas pessoas têm dificuldade para enfrentar tudo isso, né? E é importante a gente perceber que quando a gente está sentindo isso, hoje eu estou muito triste, eu estou preocupado com isso, respeitar esse momento que a gente está vivendo e se reconstruir a partir daquilo, né? Então, pensar que não é normal o que nós estamos vivendo, certo? Normal é a gente conseguir ter uma vida, né? Não uma vida anterior, porque essa vida anterior que a gente tinha vai mudar completamente, né? Com esses novas realidades que vão se apresentando, mas a gente vai reconstruindo e ressignificando essa proximidade, esse carinho, esse afeto, que também está no olhar, está na escuta, está no cuidado que vem em outras formas. E assim, não é só a pandemia em si, eu acho que está causando sofrimento. É você ver que em meio a essa situação tão ruim, acontecem, tipo assim, coisas que não eram para estar acontecendo. A crise política que a gente está vivendo, o aumento da violência, o preconceito, assim, em foco total. E eu acho, assim, que tudo isso toca muito a gente. E, assim, pesa de uma forma a gente tá num isolamento social. E essas coisas que sempre aconteceram, não são novas, mas, assim, tá de uma forma tão intensa, num momento tão delicado, a gente fica se questionando até quando a gente vai viver isso. Será que não evolui? Será que não melhora? Então, é muito complicado. Muito. E aí resta a gente pensar, né? Primeiro, para a gente poder fechar essa nossa discussão, né? A importância de olhar para si, de se perceber nesse processo, fortalecer, né? E fortalecer-se, né? Com a rede de apoio,
né? Então os amigos, as pessoas que vão estar mais próximas a você, né? Pensar que isso tudo vai passar, né? E que os sonhos eles poderão ser realizados, eles poderão ser alcançados sim. E a gente precisa acreditar nisso para justamente pensar estratégias e continuar enfrentando cada uma dessas realidades que tem atravessado a vida da gente. E que tudo isso vai passar e que a gente vai conseguir atingir nossos objetivos e realizar os nossos sonhos, né? E no teu caso, o sonho que é passar nesse vestibular, né? Vai dar tudo certo. Obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui com a gente, Karen, nesse momento, nessa discussão que nós tivemos aqui muito forte sobre os desafios. E eu encontro com vocês no próximo EvoCast.